E quando nós falamos de Jesus, falamos do poder do nome e também do sangue de Jesus. É muito normal a pessoa dizer: o sangue de Jesus tem poder, e realmente tem. A nossa salvação passa pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é o passaporte para a nova Jerusalém celestial. É nele que nós somos carimbados e selados. E quando falamos do sangue de Jesus, logo a gente imagina o sangue de Jesus que foi derramado lá mais forte, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Mas o sangue de Jesus foi derramado em vários lugares. Eu poderia citar 7 lugares aqui em que o sangue de Jesus foi derramado, mas eu quero falar especificamente de 4 lugares aonde o sangue de Jesus foi derramado. E o sangue de Jesus, em cada lugar que ele foi derramado, traz para nós uma revelação e também poder de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção, para que você entenda não só os lugares, ou o que cada lugar significa para nós, que cada lugar, qual a revelação que ele traz, e que você possa ter um agradável bate-papo na tua célula nesta semana sobre os 4 lugares onde Jesus derramou o teu sangue. Eu comecei lendo esse texto que fala sobre a oração de Jesus no Getsemane, porque este é o primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado, no Getsemane, no jardim do Getsemane. Este foi o primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado. E ele nos traz uma revelação, algo importante, e nós precisamos nos apropriar desta revelação e do poder do sangue de Jesus em cada lugar em que ele foi derramado, entender o significado e tomar posse da palavra de Deus. Primeiro lugar, o Getsemane, um jardim onde o sangue de Jesus foi derramado. Quando começamos a história do homem, nós começamos também em um jardim. Foi lá no jardim que Deus chamou Adão e Eva. Ele deu a eles toda a liberdade, havia vida, não existia morte, não existia doença, não existia maldição, não existia pecado, apenas o homem e o paraíso. Era um lugar de bênção e vitória. E Deus então, quando criou o homem, ele poderia criar um bando de robô, para que o homem fizesse o que ele queria, mas Deus não queria marionetes, Deus não queria seres humanos programados. Então Deus deu ao homem algo muito importante, com a qual nós construímos a vida, ou destruímos a vida, que é o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, o direito de escolher. Você pode escolher, a Bíblia diz, está diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida, é você quem escolhe. Então o homem tem direito de escolher. E lá no jardim do Éden, Deus já deixou o homem exercer esse poder de escolha, quando ele disse assim: olha, vocês vão comer de todos os frutos aí do jardim, mas aquela árvore ali, do fruto dela não comereis. Como eu sempre digo, não era uma árvore especial. Deus não tinha um apreço por aquela árvore. Deus não gostava do fruto, é mais doce, deixa para mim. Nada disso. Deus só queria ver a fidelidade do homem. Deu a ele a liberdade para escolher, e ele então escolheria o caminho que ele iria seguir. E o homem então entendeu. Ele entendeu que Deus não queria que eles comessem daquele fruto. E o homem então logo tinha comunhão com Deus, estava na presença de Deus o tempo todo. Mas surgiu neste cenário, nessa história, a serpente, o diabo. E o diabo, ele sempre, em toda a história, ele vem trabalhar para antagonizar a vontade de Deus. Tudo que Deus quer, o diabo mostra de uma forma antagônica, contrária. Se é para fazer isso aqui, Deus quer que você rela nessa Bíblia, o diabo vai trabalhar para você não relar nessa Bíblia. E se Deus fala não toca nela, o diabo fala toca nela. Deus falou não coma do fruto, o diabo falou assim, vem cá, coma do fruto. Mas como que o homem ia obedecer o diabo? Igual hoje, ninguém obedece o diabo de peito aberto.
ele aparece de forma diferenciada. Ele aparece muitas vezes como um anjo de luz, como uma coisa boa, não só como uma mentira, pois ele é o pai da mentira, mas ele trabalha com a meia-verdade. Uma das maiores e mais antigas artimanhas do diabo é o engano, o engodo. Então ele vai enganar. Então ele chegou para o homem e falou assim: peraí, Deus não quer que vocês comem, porque ele começou com a mentira. Se vocês comerem do fruto ali, vocês vão ficar igual ele. Ele já colocou a mentira e mexeu em algo do homem, que é algo assim, intrínseco do homem ao longo da humanidade, do tempo até hoje. O poder, o homem tem uma fome pelo poder. Peraí, nós vamos ser igual a ele? Era mentira do diabo, mas só de achar que poderia, eles resolveram pecar contra Deus, e eles não tiveram o poder, eles não tiveram a força de resistir à tentação. Adão e Eva não tinham a força de resistir ao diabo, não tinham a força de resistir à mentira de Satanás. E as pessoas dizem assim: pastor, a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca e ela não tem o poder para resistir às tentações. Porém, todavia, entretanto, o Senhor Deus fez uma obra completa na cruz do Calvário, e foi no jardim, aonde o homem foi derrotado, que Jesus começa a dar direito ao homem de mudar a sua história. Diz assim Lucas 22:44: e posto em agonia, orava intensamente, e o teu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Jesus orava no Getsemane. Vai entendendo, eu vou dizer qual é o poder desse sangue daqui a pouco. Jesus orava no Getsemane de uma forma tão intensa que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Aí eu te pergunto, que tipo de oração Jesus fazia? Aí eu te pergunto, o que Jesus estava falando com Deus? O que ele estava orando? Ele estava falando com Deus algo muito importante, e nesta oração Jesus faz um pedido. Ele sabia que a hora amarga da cruz, de morrer na cruz, estava chegando. Ele sabia que o momento de dor e sofrimento estava próximo. Ele sabia que logo ele seria traído por um amigo, aquele que estava do lado, aquele que andava com ele, aquele a quem ele ajudava. Ele sabia que a noite escura estava se aproximando. Então a angústia no coração de Jesus era tão grande, porque ele não era Deus, ele era homem. Ele se fez carne e habitou entre nós, que ele começou a orar sobre a cruz. Ele disse: Pai, se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ele estava se referindo à morte terrível na cruz. Eu vou trazer para você de uma forma mais tranquila. Ele estava dizendo: Deus, se for possível eu não morrer na cruz, passar por esse sofrimento, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque não seria fácil. Mas ao mesmo tempo ele completa a oração dizendo: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Que a vontade do Senhor seja feita. E o sangue caiu no chão no Getsemane. O sangue que caiu no chão lá no Getsemane é o sangue que te dá poder para fazer a vontade de Deus, para vencer a força da carne. É o sangue que te traz a graça e que te ajuda a fazer a vontade de Deus, a ter domínio próprio, a ter autocontrole. O poder de vencermos as fraquezas, ela está no sangue derramado de Jesus. Ele disse: Pai, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Estamos vivendo um tempo hoje em que as pessoas querem as suas vontades. Elas oram pedindo as suas vontades. As igrejas que pregam o evangelho genuíno, verdadeiro, a igreja que prega a palavra de Deus tem mais dificuldade no seu avanço,
porque as pessoas preferem acompanhar as multidões em evangelhos baratos por aí, que dizem que quando você chega em Deus, a sua vida é só vitória, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais pranto, até parece que já estão no céu, porque a lágrima será enxugada, não haverá mais dor, é verdade, não haverá mais lágrima, é verdade, não haverá mais pranto, é verdade, mas isso lá na glória, se você chegar lá. Mas enquanto você estiver aqui, haverá lutas, dores, sofrimentos, dificuldades, problemas, e eles vêm para todo mundo. Pastor, eu sou fiel, vem para você que é fiel também. Havia um homem, diz a Bíblia que ele era um homem íntegro, honesto, fiel a Deus. Não tinha ninguém que servia a Deus como aquele homem, e o nome dele era Jó. E ele passou pelas maiores lutas e provações para mostrar para você, você que é fiel, também passa por lutas, dificuldades. Esse negócio de jargões, quem tem Cristo não tem crise, é conversa fiada. A crise vem para todo mundo. Crise é tudo aquilo que pega você de surpresa. Quando morre alguém da família, instala-se uma crise. Perdeu o emprego, instala-se uma crise. Você é fiel, ninguém da sua família vai morrer. Você é fiel, ninguém vai perder o emprego. Você é fiel, ninguém vai ficar doente, não vai ter um diagnóstico terrível muitas vezes do médico. Todos nós somos passíveis, estamos aí, veremos as lutas e dificuldades. A diferença do homem que serve a Deus e o que não serve é que aquele que serve, ele tem a esperança no Deus Todo-Poderoso, ele espera em Deus e Deus vem ao teu socorro. Ele olha para Deus, ele passa pelas lutas, mas Deus passa com ele. Deus mandou o dilúvio sobre toda a terra. Ele salvou do dilúvio Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé e as suas esposas. Foi ou não foi? Mas espera aí, ele deixou um lado, um cume, um monte em que não teve chuva, e Noé ficou numa cabana com a sua família? Não, passou pela arca, pela dificuldade, pela tempestade, pela aquela luta toda. Deus não livrou eles do dilúvio, mas deu livramento no dilúvio. A luta vem para todo mundo, e a gente precisa buscar forças em Deus e aprender a vencer. Você sabe que as pessoas que caem estando na presença de Deus, e vou deixar claro também, todo mundo pode cair, mas Deus te dá graça e poder para levantar. O grande homem não é aquele que nunca cai, mas é aquele que quando cai se levanta, porque Deus é com ele. Talvez se for contar a sua história, lá atrás tem histórias de quedas terríveis, mas olha você de pé aqui, porque você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Os demais ficam prostrados e caídos. Então a luta vem para todo mundo, e as pessoas quando caem, geralmente elas caem naquilo que elas sabiam. Ninguém cai em algo que nem conhecia, sabia o perigo que estava correndo, mas o homem acha que tem superpoderes. Quanto mais envolvido com as coisas de Deus, quanto mais ele ora, muitas vezes de forma só religiosa, ele se sente mais poderoso. O homem que serve a Deus de forma verdadeira, ele quanto mais ora, mais insignificante ele se sente diante de Deus, mais ele vê a grandeza de Deus. Mas tem umas pessoas que começam a orar e já acham que é Deus. Ele pregou uma mensagem bonita, as pessoas falam, ó, que mensagem poderosa, ele estufa o peito e acha que é Deus. Então, é muito importante que saibamos que para que você tenha vitória, é preciso estar atento a cada detalhe da vida. Todos nós temos uma fraqueza, uma dificuldade em potencial. Todos nós temos algo na vida em que nós lutamos para vencer. Precisamos desse autocontrole, que é fruto do Espírito, gerado pelo Espírito Santo em nós, no nosso espírito. Nós conhecemos ele na lista dos frutos do Espírito como domínio próprio, que é exatamente o poder de viver a vontade de Deus. E se tem uma coisa que nós temos mais dificuldades, é com o controle, com o autocontrole, com o domínio próprio, com o domínio das nossas emoções.
Nós temos dificuldades em dominar as nossas emoções, porém, se nós não dominarmos as nossas emoções vão nos dominar. Então nós precisamos trabalhar isso. Não podemos nos dar o luxo de entrar no poder e na força da carne. Ou vai me dizer que você nunca teve aquela raiva de querer, vontade de matar alguém? Se eu pudesse, eu matava alguém. Mas você sabe que tem que respirar fundo, tem que contar até 3 e tem que se controlar. O homem sabe, ele fica irado. A Bíblia dá essa liberdade, porque Deus sabe que é natural do homem. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Ele fica irado, e já aproveitando para te dar um conselho: na hora da ira, na hora da raiva, na hora da dificuldade, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. Porque na hora da luta, nós falamos, na hora da confusão, da raiva, da briga, nós falamos aquilo que nós vamos nos arrepender depois. O homem sábio cuida muito das suas palavras, porque as palavras, elas atingem o alvo, e elas trazem destruição, e muitas vezes o conserto disso vai ficar muito difícil. O apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 15, ele escreveu algo que representa milhões e milhões de cristãos no mundo todo, e bilhões de cristãos durante a era dos cristãos. É um drama de todos nós, é um drama meu, é um drama seu, é um drama dessa pessoa que está do seu lado. E Paulo fala assim em Romanos 7,15: porque o que eu quero, eu não faço. Ou seja, alguma versão, porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Traduzindo, tem coisa que eu quero e não consigo fazer, mas tem coisa que eu não quero e acabo fazendo. E muitas vezes passa pelas nossas emoções. Nós ficamos chateados o tempo todo com outras pessoas. Ficamos ou não ficamos? Nós só não paramos para entender que as pessoas também ficam chateadas com a gente. E talvez as pessoas ficam mais chateadas com você do que você fica com elas. É que você não está sabendo. Do teu sentimento você sabe, cara pálida, mas do sentimento do teu irmão você não sabe. Às vezes você chateou muita gente essa semana e alguém chateou você, mas você lembra de quem você chateou? Não, só de quem chateou você. Então nós temos que tomar cuidado com esse autocontrole, para a gente não sair por aí querendo resolver tudo, achando que nós estamos certos e todo mundo está errado. E cuidar para que nós possamos vencer as fraquezas, o pecado que às vezes nós lutamos contra ele. E você luta contra o pecado, contra essa fraqueza, talvez um vício, talvez um erro grave como a prostituição, talvez o roubo, seja qual for o pecado. Imagina aí, você sabe o que você tem enfrentado, aí você luta, você enfrenta, aí você se esforça e de repente você acaba cedendo, acaba caindo. Aí vem o sentimento de frustração, vem o sentimento de culpa, e não sendo cuidado, o sentimento de frustração e o sentimento de culpa te leva à depressão, porque você não conseguiu fazer aquilo que você sabe que é vontade de Deus, mas acabou fazendo a tua própria vontade. Mas não tem como vencer a carne se não for pelo sangue de Jesus. Mas essa é a boa notícia do Evangelho. Lá no Getsêmani, Jesus derramou o teu sangue, dizendo: Pai, faça a tua vontade, não o que eu quero. E nós precisamos aprender também a orar e colocar a nossa vida na presença de Deus e dizer: Deus, faça a tua vontade, todavia não a nós, mas ao teu nome seja toda a honra e seja toda a glória. Se você não se preocupar com a vontade de Deus, você não vai conseguir viver o Evangelho. Mas nós estamos debaixo do sangue de Cristo, e é debaixo do sangue de Jesus que nós temos esse poder de viver uma nova vida. Quem não consegue vencer a carne, e a carne que é fraca, e o homem é vencido pela carne, é o homem que vive a velha vida, é o velho homem. Mas o que diz a Bíblia?
Aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não pode se esquecer de uma coisa: o velho homem está sempre querendo ressurgir e ressuscitar. Cuidado com o velho homem, cuidado com a velha natureza, cuidado com os mínimos detalhes. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor aqui, não conta para ninguém não. Quando eu não era crente, eu era mentiroso, igual o mentiroso da roça, né? Porque lá na roça a pessoa estende assim a vogal para dizer que é bastante, né? Mentiroso, porque a gente já entendeu que mentiroso é mentiroso, mas ele quer falar que é muito mentiroso. Mentiroso, eu era assim, pastor. Agora aceitei Jesus, me libertei dessa mentira. Mas toma cuidado, vira e mexe, tem uma mentirinha solta por aí. É o velho homem dizendo: eu estou aqui, eu quero voltar, eu quero tomar a frente novamente. Resista pelo poder do sangue de Jesus, que te dá poder para viver a vontade de Deus. Primeiro lugar onde o sangue de Jesus foi derramado é no Getsemane. É Ele que dá a você a força para vencer o mal, o vício. Você já teve contatos com pessoas dependentes, por exemplo, do álcool? Pessoa que bebe, sabe, que chegado na manguaça. Eu já trabalhei com muita gente assim, e eu já evangelizei pessoas assim quando estava sóbrio. E quantas vezes eu vi o homem chorar: eu vou largar essa cachaça, está acabando com a minha vida, com a minha saúde, com o meu casamento, o meu salário. Eu chego lá, trabalhava na carvoaria, né? Chego lá na cidade, some tudo, eu não aguento mais, eu não quero mais. Já vi gente bater o pé, falei: eu não vou beber mais. E chora, porque a pessoa tem a vontade de largar, mas ela não consegue. Falta alguma coisa, falta ser livre. Isso em todas as áreas, falta ser livre. Aí vem uns cara pálidos aí fora, uns tontos. A Bíblia chama de tolo, eu chamo de tonto, que fala assim: eu não quero ser crente não, eu quero ser livre. Mas engraçado, é o crente que é livre. Eu posso beber, eu, pastor Cid, eu posso encher a cara, beber, até trançar as pernas, achar que a Avenida Brasil é um treirinho de boi, chamar Jesus de Genésio, de cachorro de cacho. Eu posso, mas eu não faço, porque eu não quero. Então eu tenho o poder de escolha, eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque Jesus me libertou. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem não tem Jesus, às vezes não quer a droga, às vezes não quer a prostituição, não quer adultério, está querendo fugir daquilo, mas consegue fugir? Não, porque está preso. Então há aí uma inversão de valores. E é o poder do sangue de Jesus derramado que te dá essa graça de vencer a fraqueza, vencer o mal, as coisas que você, as fraquezas que te dominam, elas cedem a lugar a um outro desejo. O homem que serve a Deus tem um outro desejo, é o desejo de santidade, de viver separado para Deus. É por isso, irmão, que você lê a Bíblia. É por isso que você ora na sua casa, porque você está buscando viver em santidade. É por isso que você tem momentos com Deus, você está procurando viver em santidade. Ei, pastor, não tem isso não, eu só oro na igreja. Cuidado. Então comece a se ajeitar. O alcoólatra, melhor me expressando, o alcoólico não consegue dizer não à cachaça, se não for pela graça e o poder de Deus. Eu digo alcoólico porque na verdade é alcoólico, né? Você não conhece alcoólatras anônimos, é alcoólico anônimo. Tem gente que é alcoólatra e não bebe álcool. Eu posso ser um alcoólatra sem tomar álcool, ter lá minhas bebidas, né? Fazer como um altar, mas não tomar. Agora o homem que bebe é o alcoólico. Mas vamos lá. Segundo lugar onde Jesus derramou o teu sangue. Aí eu vou ler, se você quiser anotar, Mateus 27, versículo 29 e 30. Vou recapitular caso você não anotou direito. O primeiro lugar que Jesus derramou o teu sangue no Getsemane, nos dá o poder de viver a vontade de Deus, ou de fazer a vontade de Deus. Nós temos vontade e desejo, mas ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Segundo lugar onde o sangue de Jesus foi derramado foi na coroa de espinhos. Lá também o sangue caiu.
Mateus 27, 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batia com ela na cabeça. Com muita maldade, os algozes de Jesus colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Não é essa coroa de espinho que a gente evangélico usa para fazer teatro. Tem uns espinhos assim para fora e por lá de dentro é almofadado. Eu já fiz teatro, já usei uma dessas. É almofadado, o espinho só fica para fora. O espinho é por todos os lados. Eles colocaram a coroa de espinho, apertaram, cravaram em Jesus, e o sangue jorrou pela tua face e também caía na terra e caía no chão. Bom, biblicamente falando, os espinhos simbolizam... Eita, vamos lá. Biblicamente falando, os espinhos na Bíblia simbolizam maldição. Pecado também é maldição, então é maldição. Repita comigo: espinho simboliza maldição. Diz assim a Bíblia em Hebreus 6:8: Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quando Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, eles quando pecaram, o que eles receberam sobre eles? Maldição. Deus deu uma sentença sobre Adão e Eva por causa do pecado, e quando o pecado entrou no mundo, deu legalidade ao diabo. O diabo só trabalha com direito legal. A comunhão que o homem tinha com Deus foi perdida. Algo precioso o homem perdeu no jardim do Éden. Calma, isso pode ser restituído em Cristo Jesus pelo sangue derramado na cruz. O homem perdeu muitas coisas. A enfermidade e a morte entrou no mundo. O homem passou a enfrentar a morte. Calma, você que tem Jesus também não precisa morrer. Pastor, eu vou ficar para a semente. Não, o seu corpo vai morrer, mas aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá, e viverá eternamente, porque quando falamos de vida, é de vida eterna. Em Cristo Jesus, o homem em Cristo Jesus, pela obra da cruz, pelo sangue derramado, ele recupera tudo que ele perdeu no jardim do Éden, porque lá no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, e veio por um homem só, diz a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos 3:23 e Romanos 6:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todo homem herda o pecado. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser legal, ele pode dar cesta básica para ajudar os pobres, os necessitados, mas ele não pode ser salvo. A salvação é só pela graça, não vem de vós, é poder de Deus sobre você. Ninguém paga a salvação, diz Efésios 2:8, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu era bom. Você é salvo porque Deus tem misericórdia de você. Adão e Eva pecaram, e Deus pronunciou a seguinte sentença, Gênesis 3:18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, pastor, o sangue derramado na coroa de espinho, nós podemos trazê-lo para o sangue derramado, para você vencer as maldições. Maldições. Aí nós entramos naquela questão, né? Um crente pode estar debaixo de maldição? Alguns dizem, claro que não. Se você está em Cristo, você não tem maldição. Porque está escrito, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo, ou está em Cristo. Isso é verdade. Mas o homem que está em Cristo, ele tem que entender uma coisa: Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério, e o que ele disse para ela? Vai, não tem mais maldição sobre a sua vida. Vai, agora você está livre de tudo. Não, ele disse, vás e não peques mais, porque quando você peca, o pecado libera a maldição sobre você.
Então o sangue de Jesus derramado na cruz te dá o poder de ser livre das maldições. Tem crente debaixo de maldição? Tem, porque tem muito crente que é crente só de fachada. Ele está com a vida toda enrolada e se diz cristão. Então a maldição ela vem e se instala, e ela não vem sem causa. Diz a Bíblia que a maldição sem causa não se cumpre, sempre tem uma causa. É por isso que a Bíblia diz que a maldição vem e se estende até a 3ª e 4ª geração. Maldição passa de pai para filho, até a 4ª geração. Mas fique tranquilo, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração, ela diz que a misericórdia do Senhor vai até quantas gerações? 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor. Para você ver o poder e a graça e a misericórdia do nosso Deus. O sangue que Jesus derramou lá na coroa de espinhos simboliza o livramento das maldições, assim como o sangue nos umbrais da porta lá de Êxodo. Lembra que Deus mandou a praga e os primogênitos do Egito todo iria morrer? Êxodo 12, 13, Deus mandou colocar o sangue do cordeiro, já uma visão de Jesus Cristo, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O poder do sangue de Jesus te livra de toda maldição e de todo o mal. Então nós precisamos nos posicionar e crer no poder de Deus. O pecado é uma maldição, pastor? É. Então como que eu me livro da maldição do pecado? Pelo sangue? Sim, através da confissão dos pecados. Eu confesso os pecados. Mas quando é que eu confesso o pecado? Quando ele para mim é um peso, quando eu sinto muito, quando eu me arrependo. Contar por contar não quer dizer nada. Eu estava lá, hoje eu vou falar da carvoaria, né? Na carvoaria, eu e um amigo, eu era da igreja, tinha meus 18 anos, para 19, já liderava os jovens, e esse irmão era da liderança dos jovens, amigo meu, trabalhava comigo, e chegou uma tarde, nós ficávamos final de semana lá, 2 ou 3, e nós queremos comer algo diferente, porque meu pai era o chefe lá, era batata e linguiça que a gente chamava de calabresa. Sabe aquela linguiça vermelha cozida? Como chama? É rosa? Linguiça rosa? Bovina. Então só tinha essas linguiças e a gente tinha que comer sempre. Então vai enjoando, né? A gente chamava de calabresa. Aí um dia estava lá, uma tardezinha, eu e esse meu amigo da igreja também, a gente sentado pensando na vida, aquela coisa tranquila do sítio, esperando escurecer para dormir. Ele olha do lado e eis que passa perto de nós e para um animal. Não, animal não, uma ave. Ave é animal. E ela fica ciscando. Era um frango. Pensa num frango bonito. Eu pensei, um frango. Aí ele falou para mim assim: o frango não era do vizinho. O frango andava longe, o vizinho era até longe, mas o frango estava por ali. O vizinho dava para ver a casa dele de longe. Ele nem vai ver, vamos matar esse frango e comer, o vizinho não vai nem ver. Aí eu disse para ele assim: mas Deus vai ver, isso é pecado. Sabe o que ele falou? Tudo bem que é brincadeira, mas muito crente faz assim. Eu falei assim: não, a gente mata, come o frango, esconde a pena, ninguém vai saber, e depois nós pede perdão para Deus. Tem muito crente pecando, depois a gente pede perdão para Deus. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Deus falou para Jonas: vai para Nínive, prega a palavra. Jonas foi para outro lugar. Para onde ele foi? Para outro lado. E depois, quando ele passa por tudo, qual a explicação que ele dá para Deus para a desobediência? Eu sabia que era um Deus misericordioso. Ele ainda acusa Deus de ser complacente com o pecado. Tem muita gente assim. Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno, e está vivendo de qualquer jeito.
Deus é amor e misericordioso. Se der tempo, você tem então o perdão de Deus sim, não importa o que você fez, mas tem que dar tempo. E você só tem uma certeza sobre o tempo, a de agora. Daqui a pouco você não sabe mais. Então você não sabe se você tem tempo. Talvez esse seja o seu último culto. O que tem de crente já procurou uma madeira para bater agora? Cruz, credo, pastor, vamos bater na madeira. Não adianta, mas essa é a realidade. Então eu preciso orar, pedir perdão, e o sangue de Jesus me dá essa liberdade. Terceiro lugar em que Jesus derramou o teu sangue foi nos açoites. Mateus 27, 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Desde o julgamento até a morte, os soldados não cansavam de chicotear a Jesus. Não cansavam de chicotear. Jesus foi condenado a uma quarentena de açoites, mais um. Eles batiam com um açoite que era feito de fitas de pele de animal, e a ponta tinha ferro e ossos. Então quando batia no condenado, aquilo colava na sua pele. Quando puxava, arrancava pedaço de carne e o sangue caía. E Jesus foi açoitado várias vezes, trazendo cortes profundos no teu corpo, e o sangue caía na terra, e o sangue caía no chão. O profeta Isaías chamou essas feridas de Jesus, feitas pelos açoites, de chagas. E a Bíblia diz que as chagas e pisaduras, e pelas suas chagas e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então o sangue derramado nos açoites, segundo a palavra de Deus, Isaías 53, 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, nos dá poder para vencer duas coisas: a enfermidade, a doença e o mal. Pastor, mas doença e mal é a mesma coisa? Não, é diferente. Só estou acelerando aqui. Mateus 10, 1, quando Jesus convoca os discípulos e envia, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Para curar a enfermidade e o mal. O mal são os demônios? Não, para expulsar os demônios, curar a enfermidade e o mal. Quando a Bíblia fala sobre a enfermidade e o mal, está falando de dois tipos de enfermidades. A enfermidade são as doenças físicas, causadas por bactérias, micróbios, vírus. Agora, o mal é uma atuação direta ou indireta de espíritos malignos na vida do ser humano. E esse mal não se trata com remédio. Tem gente que está vivendo um mal, ele sente sintomas de doença, ele vai no médico, não dá nada, faz exame, não dá nada, toma remédio, não resolve, porque o mal não se cura com qualquer remédio, é só o sangue de Jesus. E você que é cristão, tem esse poder sobre a tua vida, porque a Bíblia diz em Marcos 17, a Bíblia deixa bem claro que os sinais te seguirão, eles vão estar com você, aonde você for. Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber de alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É esse poder do sangue de Jesus que dá o direito de você impor as mãos sobre alguém e ordenar que ela seja curada e expulsar todo o mal, dizer saia em nome de Jesus, e o mal tem que sair. Tinha alguém cochilando aí? E o quarto lugar onde Jesus derramou o teu sangue foi na cruz do Calvário. O quarto lugar da nossa explanação aqui de hoje é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o sangue saiu de Jesus das suas mãos, do seu lado. João 19:34 conta assim: contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse sangue
que foi derramado lá na cruz é o sangue que te dá o poder para vencer todo o pecado e te dá salvação. É o sangue que te garante a remissão dos pecados e a salvação, aquele que foi derramado lá na cruz. Quando o Senhor faz a obra, Ele faz completo. O sangue derramado na cruz é o sangue da nova aliança. É o sangue da salvação que te dá o direito de ser de Deus. Deus criou o povo, criou o homem para lhe dar louvor. Olha o que diz o profeta Isaías: este povo que formei para que me desse louvor. Deus fala em Isaías: esse povo, você é meu, tu és meu, eu te chamei pelo nome, você é meu, você é meu. Estes dias alguém falou para mim: pastor, Deus é possessivo. É tudo meu, você é meu, esse é meu, não terá outros deuses diante de ti, se for para outros deuses você vai morrer, esse Deus é perigoso. Alguém disse para mim, e eu estava explicando que não é bem assim. Deus não é possessivo, Deus é misericordioso, porque Deus gerou a vida, e fora dele não há vida. Quando Deus fala para você estar nele, senão você vai morrer, é porque não existe vida fora dele. Você tem que estar nele. Ele quer ver você vivo, Ele quer ver você bem, Ele quer ver você salvo. Assim como a água está para o peixe, Deus está para você. Dentro da água, o peixe nada livremente. Se tirar ele da água, ele morre. Se tirar você de Deus, você morre. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A tua origem é Deus. Tira você de Deus, tira Deus de você, não tem vida. É por isso que a epístola de 1 João capítulo 5, versículo 10 e 11 diz: quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. Por quê, pastor? Porque não existe vida fora dele. Não é possessão, é graça. Não é possessão, é misericórdia, é amor de Deus. E esse sangue derramado na cruz da nova aliança nos dá o privilégio de fazer parte deste amor. Amém? Diga graças a Deus.